Jesus ensinou a dar a outra face, e o Pedro, pelo visto, bem parece ter aprendido. No Flamengo, o jogador segue apanhando, depois de levar na cara no sentido literal e expor que há tempos vem sofrendo pressão psicológica no Flamengo. O jogador mostrou para a torcida o que há tempos todo mundo já sabe no rubro-negro: é injusto ele ficar no banco, e grande parte da torcida concorda com isso. O Pedro agora tá na mira do Benfica, é capa do jornal A Bola, um dos mais importantes de Portugal, que destaca justamente o interesse das águias no jogador. Insatisfeito, multado, triste e isolado, o caminho do jogador pode realmente estar longe do Flamengo. Mas você sabe como foi que tudo isso começou? Se a gente colocar na balança, realmente tem como dar razão pro Pedro? Ele merece jogar? Tem razão para querer sair do rubro-negro? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos lá! Quando o Pedro chegou no Flamengo, o Gabigol e o Bruno Henrique já estavam lá. E ele sabia que eles eram campeões da Libertadores, ídolos da torcida, eram donos da posição, e o Pedro viu treinadores após treinadores preferirem a dupla já consagrada do que a sua escalação. E o Pedro, cara, nunca reclamou, sempre ficou em silêncio. Afinal, eles eram campeões da América, são jogadores amados pela torcida e muito bons quando estão em campo. Ele sabia que não adiantava chorar, espernear, se quisesse jogar, teria que ganhar a posição na bola. E sabe o que eu acho que mais machuca o Pedro? Sabe o que eu acho que incomoda ele de verdade? É que quando ele teve oportunidade na bola, ele ganhou a posição. Em 2020 ele não foi protagonista, ficou quietinho e foi coadjuvante na conquista do Brasileirão com o Rogério Ceni. Em 2021, com o Renato Gaúcho, ele estava lá calado no banco, sabendo do seu lugar, e foi vice-campeão da América. Em 2022, com Paulo Souza, ele mal jogava, só se tivesse vaga. Primeiro, sempre Bruno Henrique e Gabigol. E isso é justo, os caras ganharam tudo. Mas aí veio a lesão do Bruno Henrique e também a chegada do Dorival Júnior. E é claro que isso foi ruim pro Bruno Henrique, pro Flamengo, mas pro Pedro foi uma grande oportunidade. O futebol é assim, infelizmente, qualquer oportunidade é uma oportunidade. E o Pedro viu que essa oportunidade surgiu e ele agarrou ela com unhas e dentes. E não é só que ele foi mais ou menos, tampou um buraco. Ele jogou muito, foi artilheiro, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Se serve de algo, foi rei da América. A partir dali, o Pedro acreditava que tinha conquistado seu direito de sentar na mesa dos medalhões do Flamengo. Virou jogador de seleção brasileira, foi pra Copa do Mundo, meu amigo. O Pedro chegou no Flamengo bem quietinho, meus amigos, aceitando que ele tinha que respeitar a sua vez chegar. Só que quando ela chegou, ele mais uma vez foi tratado como um jogador que tinha que voltar pro final da fila. O Dorival saiu do Flamengo, veio o Vitor Pereira e embora todo o time tivesse uma fase, o Pedro estava vivendo uma fase tão boa quanto, marcando gols, sendo importante, continuava o mesmo Pedro. Ele viu o Gabigol ser criticado por estar fora de forma no começo da temporada, viu a Arrascaeta, o craque do time, tá fora de forma, viu o Everton Ribeiro ser questionado, ser colocado de lado e seguiu fazendo seus gols, artilheiro do time. Mas o Vitor Pereira e todo o time estavam mal, por isso ele caiu e chegou o Sampaoli, para a infelicidade do Pedro. Até o seu comportamento, seu modo de jogar em campo, que o fez ser tão goleador, o levou à seleção brasileira, passou a ser criticado pelos especialistas, como se ele não fosse um bom jogador. É claro, o Gabigol é craque, mas para a camisa 9, indiscutivelmente acho o Pedro melhor jogador. Não se discute isso, é jogador de seleção. Basta ver que o Pedro continua sendo convocado e o Gabigol perdeu as suas oportunidades com a amarelinha. Não há quem levante a mão e diga assim: é uma sacanagem não convocar o Gabigol e convocar o Pedro. Acho que o Gabigol tem mais habilidade que o Pedro, sim. Ele é mais driblador, mais participativo e infelizmente o homem é realmente predestinado. São 4 gols em 3 finais de Libertadores. Mas o Pedro é matador, é goleador, é decisivo, é um baita camisa 9. Ele e o Gabigol poderiam jogar juntos. Jogaram.
Só que, com o Bruno Henrique voltando, era justo o Pedro ir pro banco? O Gabigol também não pode ir pro banco, né? Não nesse Flamengo. O Arrascaeta, nem pensar, esse é o craque do time. Faz o que então, torcedor? Joga com 12 jogadores? Por um momento, faça o exercício e coloca o Gabigol na situação do Pedro. O Bruno Henrique voltou, tá voando, precisa de espaço no time e ou Pedro ou Gabigol vão precisar ir pro banco. Se o treinador escolhesse o Gabigol para ir pro banco, jogar no segundo time, participando de alguns minutos, você acham que isso terminaria bem? Que tudo seria normal? Aposto que não. A ideia de ver Gabigol no banco causa arrepios. Já vimos essa cena e não terminou bem pro professor que teve que cuidar da sogra. Gabigol não se tira, Gabigol não se poupa. Não no Flamengo. E ele decide, o homem é brabo mesmo, como eu disse, predestinado. Agora, é justo que o Pedro tenha que sorrir e ser feliz e aceitar que mesmo ele tendo condições de jogar, mesmo merecendo jogar, vai ficar no banco de reservas porque seu concorrente não pode ir pro banco porque é um símbolo pro time? É muito difícil, é delicado, é complexo, mas o Pedro, cara, tem sonhos, quer ir pra seleção, quer marcar o nome dele no time, quer ser tão importante quanto é Gabigol. Só que no Flamengo, infelizmente, é impossível. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, não dá pra competir com esses caras. É mais do que futebol, é história. E o que é que ele poderia fazer pra conquistar o lugar dele no time? Ser artilheiro de uma Libertadores, artilheiro do time, rei da América, virar jogador de seleção? Tudo isso o Pedro já fez. E ele continua abaixo desses jogadores. Me conta você o que acha, torcedor, que ele devia fazer pra garantir o lugar dele no time entre os 11 titulares, pra ser um jogador intocável no Flamengo, como é Gabigol, Bruno Henrique ou Arrascaeta. Como é que ele vai competir com esses jogadores que sempre tem a sua vaga garantida no time? Qualquer treinador que barre esses tem vida curta no Flamengo, essa é a verdade. E o Benfica, clube português, negociou Gonçalo Ramos, artilheiro do time com o PSG, e agora o clube está em busca de um substituto para a camisa 9. A ideia é trazer alguém que já está no futebol europeu. O alvo principal do Benfica é o Santiago Gutierrez, que joga no Feyenoord da Holanda. Não conseguindo a contratação, vai ser de outro jogador da América do Sul, e o Pedro está entre os alvos do Benfica. Por toda a situação que envolveu nos últimos dias, ele acabou despertando esse rumor que deseja deixar o clube rubro-negro. Perguntado em coletiva sobre tudo o que está acontecendo e se ele falou com Pedro sobre isso, o Sampaoli disse que o Pedro vai ser reintegrado, mas não disse que falou com o Pedro. As notícias dão conta que a relação dos dois não é ruim, já que não existe relação alguma entre Sampaoli e Pedro. Não se falam. Depois da agressão que Pedro sofreu, Sampaoli não o procurou para dizer que sentia muito ou para tentar apaziguar e melhorar o clima no Flamengo. O elenco parece fechado com o Sampaoli. Depois do gol que o Bruno Henrique fez contra o Olímpia, foi até o treinador e o abraçou. Pois é, meus amigos, um claro sinal de que tão fechado como o Sampaoli. O Pedro foi multado e não pôde participar desse jogo. Foi correto, ele teve um ato de indisciplina quando recusou-se a aquecer. Outras vezes, o Pedro já esteve perto de deixar o rubro-negro, mas nunca tão perto dessa vez, porque nunca ele quis tanto sair. É uma pena para todas as partes, menos para o Benfica, se conseguir a contratação, é claro. Mas a melhor coisa é que Pedro, se sair, no Benfica vai chegar e competir de igual para igual com qualquer outro jogador. Vai continuar no radar da seleção e pode ainda mandar um claro recado para os críticos, dizendo que ele tem condições sim de ser titular em um clube, mesmo que seja um clube europeu. E infelizmente para o Pedro, no Flamengo joga Gabigol, e isso também não se discute. Mas e você, torcedor? Também acha certo o Pedro querer sair do Flamengo e procurar um clube onde ele possa jogar, disputar de igual para igual com outros atacantes da posição? O que você pensa de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E outra coisa, você lembra do Kennedy que teve uma passagem pelo Flamengo? Pois é, você viu que ele foi recusado por um clube por estar sem condições físicas de jogar? Você viu isso? A gente fez um vídeo falando sobre isso aqui, se liga no que aconteceu com o jogador. Clica aqui que eu te explico melhor.